Então vamos elevar nossos pensamentos, agradecer a oportunidade de estarmos juntos hoje para essa reunião, que possamos ser inspirados pela espiritualidade, que nossos corações estejam abertos para essa inspiração, que o Marcelo especialmente esteja acompanhado de seu protetor espiritual e que suas palavras possam alcançar nossos corações e o coração também das pessoas que estiverem próximas de nós, encarnados ou desencarnados. Que esse estudo possa contribuir para servir de ferramenta para a nossa reforma íntima, que deve ser diária. Que assim seja. Então, muito boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 13, né? Então, que ele basicamente se resume num diálogo, né, do André Luiz com o Vicente, né? Então, ele vai colocar as ponderações do Vicente. Lembrando que tanto o Vicente quanto o André Luiz, eles tinham a profissão de médicos, né, quando estavam encarnados. Então, o André Luiz, nos capítulos anteriores, ele estava analisando a roda de conversação, né, dos mensageiros, do centro de mensageiros, e ele ficou impressionado com tantas histórias que ele ouvia. E nesse capítulo em especial, ele coloca, né, quem diria pudessem caber tantas responsabilidades a essas criaturas. Ele estava se referindo aos médiuns, né, acho que foram os dois últimos capítulos, ele teve o conhecimento, né, do trabalho, da missão dos doutrinadores e dos médiuns, né? Então ele ficou assim, ele não tinha noção dessa responsabilidade. Então eu não conheci pessoalmente nenhum médium ou doutrinador do espiritismo, justificando agora a minha surpresa, né? Então ele colocou para o Vicente essa colocação dele, ele ficou surpreso, né? E ele entendeu, né, o nível da responsabilidade que é todos aqueles que nascem, né? Toda a preparação que foi feita, a gente trabalhou isso bem nos outros estudos. E então o Vicente coloca para ele: verá, porém, com o tempo, que existem aqui, né, no caso do nosso lar, locais de conversações dessa natureza referente a todas as oportunidades perdidas, ou seja, não só referentes à área no caso do espiritismo, do trabalho mediúnico, que no caso que foi o que foi estudado anteriormente, né? Já visitou, ele pergunta, né, já visitou alguma dependência do Ministério do Esclarecimento? Né, eu até coloquei aqui a figura, né, que consta no livro Cidade do Além, né, que é justamente, foi psicografado também, é mais ou menos a estrutura do nosso lar, né? Então aqui a gente tem lá o Ministério do Esclarecimento, né? Então o número 4 aqui. Então, ou seja, o André Luiz, então agora ele passa a conversar, ele vai ouvir essas ponderações do Vicente referentes a essas outras áreas, né? Ou seja, não somente na área da mediunidade. E aí ele colocou que nesse Ministério da Regeneração, eles localizam-se, né, enormes pavilhões das escolas maternais, que também ele poderia ouvir bastante, né, histórias de mães, né, que falharam na missão da maternidade, da mesma questão, centro de preparação à paternidade. Então, ele colocou que existe também lá o centro de especialização médica, né, ou seja, todo médico, ele tem um dom, né, de praticar o bem, e eles são preparados, e muitos falham, né? Inclusive esse capítulo trata isso, a gente vai ver um pouco mais à frente. E bem como também a questão do Instituto dos Administradores, que ele menciona nesse capítulo, ou seja, todos aqueles que têm essa função, né, de administrar, seja empresa, seja cargo público, seja que são, né, pessoas que têm uma alta gama de outras pessoas dependentes delas, né, elas têm uma missão também, né, um trabalho que é importante ser bem executado. Então, todo trabalho, ele visa o bem comum, né? Então, se você negligencia aquele trabalho, então você está menosprezando aquela oportunidade que lhe foi dada, né? Então, assim, acho que essa é a grande lição que a gente tem desse capítulo, né? Ou seja, não é só na área da mediunidade, nós somos... que nem aquele dizer que eu já coloquei antes, eu acho que cabe muito bem nesse capítulo, né? A vida, ela é uma canção de serviço, e todo aquele que não vive para servir não aprendeu a viver, né? Ou seja, a gente sempre está servindo, é no trabalho, é em casa, é quando a gente está ajudando um amigo, quando a gente está prestando uma caridade para uma pessoa, a gente está trabalhando na atividade do centro. Então, todas as nossas áreas de ação são áreas de serviço, né? Que a gente tem que praticar, e são todas áreas que a gente pode colocar em prática todas as orientações de Jesus, né? Ou seja, as diretrizes que Jesus deu do amor,
né, todas as virtudes, né, que são defluentes do amor, que a gente deve colocar em prática. Então, e o Vicente coloca aqui, ele coloca assim, né, note-se que todos que hajam chegado às zonas como o nosso lar devem ser levados à conta de extremamente felizes. Quando a gente analisa esses capítulos anteriores, a gente passa assim, nossa, quantos erros, né, quantas oportunidades perdidas. Sim, existe realmente aquela angústia, muitas vezes ainda, que muitos estão superando, né, trabalhando por terem perdido a oportunidade, estão se preparando, né, que a gente mesmo falou, né, existia sempre a esperança de que esse aprendizado vai ser o que vai dar força para eles novamente para o novo tentame, né? Quando a gente erra, a gente aprende e a gente vai, né, dar o próximo passo. Então ele coloca que todos que estão no nosso lar são felizes, e ele coloca isso em especial porque ele coloca assim: temos aqui 2 ministérios celestiais, como o da elevação e o da união divina, cuja influenciação santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos sem que o percebamos de maneira direta. Então, ou seja, percebo que esses 2 ministérios, eles são assim extremamente importantes, né? Porque eles influenciam todos aqueles que estão lá. E aí o ponto do Vicente é que todos devem se sentir felizes por isso, né? Ou seja, mesmo sem você saber, você é influenciado de maneira positiva, de maneira, né, não direta, você é influenciado. E é importante a gente tirar isso porque isso só acontece pelo nível de vibração desses 2 ministérios, né? Então, a gente mesmo, se a gente parar para pensar para a nossa situação, nós estamos no planeta, né, no planeta de provas e expiações, mas a gente pode, né, se todo mundo procurar ter essa sintonia, né, procurar sintonizar, né, com os bons espíritos que estão sempre presentes, procurar sintonizar com as correntes do bem, a gente também pode receber essa influência positiva, né, mas isso depende da nossa vontade, do nosso esforço, de mantermos esse nosso pensamento, né? Por isso que a gente sempre está colocando na importância da prece, a importância de realizar o evangelho no lar, a importância de sempre estar realizando uma leitura diária. Então, é porque a gente possa fazer esse esforço nosso para a gente se elevar, para a gente estar recebendo essas influenciações positivas que vão nos auxiliar, né, nessa nossa trajetória. Então, quando eu li isso aí, assim, uma coisa que me chamou bastante atenção e que eu estou colocando, né? Então, assim, apesar de todos os erros, eles são extremamente felizes. Eles estão, assim, numa situação que vai permitir eles o reequilíbrio para o novo tentame, né? E aí, em específico, ele trata a questão da medicina, né? No que concerne a medicina, os colegas em bancarrota espiritual são inúmeros. A saúde humana é patrimônio divino e o médico é sacerdote dela. Interessante que quando ele menciona por André Luiz que existia o setor da área dos médicos que faliram, e o André Luiz fala assim, por que nós não estamos lá, né? Porque ele e o Vicente foram médicos. O negócio é que eles faliram não só na área médica, mas muito mais na área fora da profissão, né? No caso, o André Luiz, nós sabemos que era um suicida indireto, ele foi um suicida indireto. Então, ele não foi nem tanto pelo erro dentro da área da medicina, mas mais pelo erro moral dele, né, dos abusos e todo o mau uso que ele fez do corpo, né. Então, por isso que eles não estavam lá, mas aí ele menciona essa área dos que erraram, né. E ele coloca como exemplo maior Jesus, né. Jesus, ele proporcionava o socorro ao corpo, ou seja, Jesus curava o corpo físico e também ele ministrava a fé à alma. Então, Jesus falava assim, a sua fé te curou, vai e não peque mais, né? Ou seja, ele curava o corpo, então ele tocava, né, realizava aquela cura que era também baseada na fé da pessoa, né, que ela queria realmente, queria uma nova chance, ela se curava, e Jesus falava assim, vai e não erre mais, ou seja, a tua fé te curou. Ele sempre colocava o caminho, ele ministrava a fé à alma, né, então, e aí ele coloca assim, nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo, né? Ou seja, quantos casos de negligência a gente não tem conhecimento na medicina, né? Então, ou seja, nem o alívio do corpo é atingido. E quase sempre matamos a fé, né? Então, assim, eu achei bastante profundo, né, essa conclusão dele. E se a gente for pensar, né, quantas oportunidades de fazer o bem muitos médicos têm, né? Todos nós temos essas oportunidades, mas se a gente pensar no ponto de vista da medicina, né, realmente é um patrimônio divino, né? A saúde aí é patrimônio divino e os médicos, eles estão a serviço de Deus, né? Todos eles.
E aí ele relata, né, mais para o final do capítulo, ele relata esse caso do amigo dele. Ele coloca assim, amigo dele, colega de profissão, e que ainda se encontra nas zonas inferiores, há alguns anos, atormentado por dois inimigos cruéis. O que acontece? A gente vem, a gente encarna, a gente tem a nossa função, no caso, seja a pessoa que é o médico, seja a pessoa que é um programador, a pessoa que é um dentista, né, seja qualquer profissão que for, nós temos uma incumbência que foi colocada na nossa mão de praticar o bem, de trazer o bem para aqueles que necessitarem. No caso desse amigo dele, era médico. Então, o que aconteceu? Ele passou a ser negligente no exercício da medicina e passou a se voltar mais para o lado financeiro, né? Ele se envolveu com os banqueiros e estava mais interessado, né, em aplicação do dinheiro e a ponto de estar totalmente desatento nas cirurgias que eram realizadas. E muitos daqueles espíritos que eram trazidos até ele, né, muitos até para desencarnar mesmo, porque a medicina, né, a gente sabe que a medicina é o papel de auxiliar, mas em muitos casos o desencarne é inevitável. Mas o que acontecia com ele? Ele não estava fazendo o papel dele. Muitas vezes ele poderia agir de uma forma correta e, de repente, prolongar aquela existência daqueles pacientes que eram trazidos até ele. E aí o que aconteceu? Ele alimentava a consciência de culpa, porque ele não estava fazendo o que era para ele fazer. E isso fez com que esses dois espíritos inimigos se ligassem a ele, como se culpando ele, que ele que era o responsável pela morte, né? E aí, ou seja, quando ele desencarnou, esses espíritos estavam aguardando ele e passaram a obsidiá-lo. Né? Então percebam que nesse caso aqui é um caso da própria área profissional né, no caso desse amigo dele, né? E que houve a negligência. Né? Então, ou seja, o Evangelho ele nos coloca, né, o bom uso da inteligência. Né? Então, Deus nos dá a inteligência como também um dom que deve ser colocado a exercício do bem comum. Né? Então, ou seja, qualquer situação que a gente tiver, se a gente tem muitas vezes que seja que ensinar alguém algo que a pessoa não sabe, né? A gente tem que fazer de uma forma que a gente transfere aquele conhecimento, né? No caso, um professor, por exemplo, né? O professor que faz, né, uma preparação, se esforça para dar uma boa aula, ou seja, ele está cumprindo com o papel dele. E muitos, né, não estão nem aí, não se preocupam com a formação dos alunos. Então, ou seja, são os dois tipos de ações, né? O correto, que é o exercício correto da profissão, e o outro que é o exercício negligente, né? Ou seja, o mau uso, né, daquela posição. E aí ele colocou assim, a colaboração do pobre amigo torna-se quase nula em alguns desencarnados e alguns desencarnados nas intervenções cirúrgicas, né? Ou seja, muitos acabavam morrendo, né? E aí, mais para o final do capítulo, né? Então a gente já chega no final, que acho que uma das grandes lições desse capítulo, ele coloca assim que a noção do dever bem cumprido, André, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. Né? Ou seja, a gente é a consciência do dever bem cumprido. Né? Então, se a gente tiver, seja qual situação que a gente tiver, se houverem obstáculos, a gente sempre tem que fazer o nosso melhor, né? A gente tem que se empenhar e colocando, né, todos os ensinamentos de Jesus, colocar na posição da outra pessoa, né? E se esse médico se colocasse na posição do paciente, né, e fosse ele que estivesse precisando de ajuda, né? Então, assim, sempre se colocar na situação do outro que a gente está servindo, e aí a gente vai sempre ter, né, uma orientação de como nós devemos agir e nunca menosprezar, seja qual for a posição que nós tivermos, porque cada trabalho pequenininho de cada um de nós vai fazer com que o trabalho comum seja o bem comum, né? Então, tudo é conjugado, né? Então, eu acho que era isso que eu tinha para colocar para vocês. Eu agora abro para a gente fazer os comentários, né? Algum outro ponto que chamou a atenção de vocês? Eu quero fazer um comentário, Marcelo. Todo mundo me ouve? Tô ouvindo, sim. Então, achei muito interessante o que você está falando, porque eu passei por algumas situações no trabalho e principalmente pelo fato de eu ter largado minha profissão e mudado de profissão, eu consigo olhar e ver algumas coisas que acho que às vezes as pessoas não percebem, né? Algumas pessoas podem não perceber.
mesmo que você não saiba como que através da sua profissão você pode adicionar algum conteúdo espiritual a ela, cumprir a sua missão espiritual, você pode achar, eu sou simplesmente X, o que quer que seja o seu X, e não tem nada que me liga ao mundo espiritual, que eu posso trazer ao mundo espiritual. Mesmo assim, você ainda pode ser a pessoa que vai ser o ponto de equilíbrio naquela organização. Você pode ser a pessoa que vai evitar o conflito, a pessoa que vai, de repente, ser quem vai trazer a espiritualidade para aquele trabalho. Mesmo que você ache que o seu trabalho não é, por exemplo, tão óbvio quanto um trabalho de um médico, que você vê que ele está ali para salvar o físico, né? Um psicólogo que está ali para salvar a alma também, né? Mas, de qualquer forma, a gente, como espírita, tem essa missão de levar harmonia, no mínimo. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer dentro do nosso trabalho. E também lembrar que, às vezes, quando você é, entre aspas, agraciado com um cargo de chefia, que é para você dar o exemplo, né? E se você não está no cargo de chefia, que você seja o melhor que você puder enquanto empregado, né? Então, era isso que eu queria dizer. E sem contar que você colocou a questão do médico, né? Mas o médico, por exemplo, quantas coisas que chegam até ele também, tantas outras funções tão importantes, né? Aquele que são os enfermeiros também, que auxiliam muito, próprias pessoas que trabalham produzindo os remédios, os equipamentos, muitos programadores que programam aqueles equipamentos, né? Ou seja, muita a cadeia de ligação, né? Tá tudo interconectado, né? E todos têm que fazer o melhor possível, né? Que nem você colocou, né? Até para ser um exemplo para aqueles outros que estão ao seu redor. Né? Mais algum outro comentário? Uma coisa só que eu queria comentar, a Valesca aí falou da nossa postura moral, né? Que sem dúvida é importante a nossa conduta, a nossa vibração, a nossa atitude é importante no trabalho. Mas, além disso, a qualidade do nosso trabalho, que é o que ele está chamando a atenção. Se a gente não tiver responsabilidade naquilo que a gente faz, você deu o exemplo aí da pessoa que desenvolve o software. Se não faz com carinho, ou eu tenho a opção de desenvolver um software que vai ampliar a comunicação entre as pessoas e construir um software que vai lesar a vida de muitas pessoas. Então, eu tenho essa consciência de como é que eu estou usando a minha inteligência, que a minha inteligência tem que ser aplicada para o bem. Isso, todos nós temos essa consciência. Então, por exemplo, uma coisa básica, trabalhar numa empresa de cigarro. Então, a gente com um pouco mais de consciência pensa, será que é isso mesmo que eu quero? Qual que é o bem que eu estou trazendo para a população? Qual que vai ser a minha responsabilidade, sabendo que o cigarro dá câncer ou vai causar dor num monte de gente? Então, se eu tenho opção, eu vou procurar um emprego num outro lugar. E a partir do momento que eu estiver naquele emprego, eu vou fazer o melhor que eu puder, né? Muito bem colocado, né? Assim, a gente saber que e também a gente utilizar isso até para impulsionar a gente, né? A gente tem que ter essa força moral, muitas vezes, né? Tipo, que nem você colocou, né? Colocando a questão novamente do software, né? Por exemplo, se eu sei que eu estou trabalhando aquele software está sendo usado por milhões de pessoas, né? Seja para conectar, ou seja para muitas vezes até, por exemplo, que nem para melhorar a experiência do usuário e tudo mais. Então, se você se dedica ao máximo pensando que você está beneficiando o outro, isso vai ser um impulsionador. Qualquer dificuldade que você tiver, você vai conseguir superar, né? Então, tipo, e tá sempre atento a isso, né? A gente não perder isso de mente, né? A noção da responsabilidade, né? Só fazendo um paralelo também no Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente tem lá, né, um capítulo que fala sobre o dever, né? Então, eu acho que também que a gente poderia é, correlacionar esse estudo de hoje com essa noção do dever, né, que traz a consciência, né, a consciência de paz, né, porque uma vez que você cumpre com esse seu dever, você tem a sua consciência de paz. Né? Mais algum outro comentário?
uma outra coisa que eu queria comentar é que esses primeiros 13 capítulos, a gente está vendo o André Luiz se envolvendo lá com a turma do nosso lar, nesse centro dos mensageiros. E tá acabando uma fase. Eu tenho um comentário. Maravilhoso. Pode deixar só a Ana finalizar, depois você coloca. Acho que ela também cortou. Não, era basicamente isso, que a gente está terminando uma fase. É que você tá com um pouco de lag, Fabi. Você pode esperar só a Ana terminar o que ela tá colocando, aí você fala. Claro. E o que eu estava falando é só que a gente está terminando uma fase desse livro, né? A gente tem 3 fases nesse livro. Tem a primeira que ele está lá conversando, entendendo a responsabilidade dos médiuns na Terra, responsabilidade profissional, responsabilidade como indutor, né, da doutrina espírita. Agora, a segunda parte é ele indo para esse campo da paz, e a terceira parte é quando ele estiver na Terra mesmo, propriamente dita, no Rio, né? E a gente está vendo que ele teve essa fase de aprendizado, como o Marcelo falou, que durou algumas horas, ou talvez um dia. E aí agora a gente vai ver a segunda parte do livro a partir da semana que vem. Agora pode colocar, Fabi. Obrigado. Imagina. Eu estava falando que eu sou fisioterapeuta e trabalhava na UTI. Eu acho que é um ambiente maravilhoso para a prática da empatia. E é super legal você poder se colocar no lugar dos pacientes, dos profissionais e das famílias que estão visitando, né? É muito rico nesse sentido de você conseguir aprender. E também é muito pesado e muito difícil e tem muitas dificuldades. Então, quando eu li, e eu saí desse ambiente, né? E eu gostava de trabalhar lá. Eu sinto falta, né, do trabalho. Muitas outras coisas me levaram a sair de lá. Mas eu fico pensando, né, o que a Valesca falou, eu acho muito importante, porque, assim, independente de onde você está e do tipo de acesso que você tem para praticar o bem, eu acho que a gente tem que fazer esse exercício da empatia, de se colocar no lugar do próximo, porque eu acho que quando a gente faz isso, fica um pouco mais fácil da gente visualizar o que a gente pode fazer de fato para ajudar. Porque quando a gente acaba se envolvendo muito com os nossos problemas, que é natural, todo mundo tem os seus problemas, suas situações, você acaba perdendo um pouco o fio da meada, né? Você acaba perdendo um pouco o rumo de como fazer isso, de como se espelhar em Cristo. E eu acho que a empatia é uma forma da gente conseguir fazer isso. E na UTI, por exemplo, eu acho que era um ambiente em que a gente conseguia fazer isso, era naturalmente rico para poder fazer esse exercício. E aí eu queria fazer um pouco desse link com o que a Valesca falou, porque eu acho que, apesar de alguns ambientes serem mais propícios, facilitarem de algumas formas e também dificultarem de outras, sempre há uma forma da gente causar algum tipo de impacto que possa ajudar alguém ou algo maior, entendeu? E a gente não pode esquecer que todas as áreas, né, da mesma forma que ele colocou que existe a preparação, né, que estão lá no nosso lar, existe o auxílio do outro lado, né? Então, se você está no hospital, se você está em qualquer trabalho que você está fazendo, existe ali a proteção, né? Se você está tendo uma dificuldade, nunca esquecer da prece, né? Seja qual for a área de atuação nossa, né? A gente sempre tem que ter isso, né? Na certeza de que tudo está, né, convergindo para o bem comum, né? Então, se existe alguma aresta, alguma coisa que precisa ser corrigida, sempre manter o pensamento elevado, né? Por procurar a inspiração e o equilíbrio para poder resolver essas questões, né? Sabendo que existe sempre o amparo do outro lado, né? Dos espíritos que estão, né? Porque o mundo não está à deriva, né? Assim, a gente sempre tem, né, o comando de Jesus e ele tem os seus mensageiros também que trabalham, né, na execução aí dessas obras do bem. Eu queria falar, pode falar? Tem tempo ainda? Uma parte que me marcou bastante é que na hora que ele fala lá do lugar onde estão os médicos, né, o André Luiz fala como que pode, a gente não tá lá, a gente era médico também, e ele fala, antes de falhar como médicos, falhamos também como homens. E essa parte me marcou bastante, porque eu sou mãe, esposa, funcionária, filha, irmã, amiga, e tantas outras coisas, tantas funções que a gente acumula e assim, eu fico tentando, todo dia eu acordo e quero fazer o meu melhor para eu ser uma boa mãe
eu tenho essas funções que a gente tem na vida, né? E muitas vezes eu acho que se tiver mais mães, tem mais mães no grupo, e assim como pais, a gente se coloca assim sempre depois, né? E aí foi importante para mim escutar isso, que eu também tenho que trabalhar na minha parte como ser humano, né? Eu tenho que cuidar de mim também. Não posso pensar em ser só uma boa mãe ou uma boa funcionária. É claro que sim, mas achei interessante ele falar assim que antes das nossas funções, antes das nossas profissões, nós somos um ser humano e nós temos que cuidar da gente. Eu achei isso bem interessante. Muito bem. É justamente essa questão, né? Acho que a gente já tratou isso também em outros capítulos, né? De você é a mesma coisa que você só querer dar conselhos, né? Tipo, só aconselhar e você esquecer de você mesmo, né? Então não pode. A gente tem que sempre apoiar, logicamente, aqueles que vierem até nós, né? Estarmos trabalhando do bem, mas também é por isso que Jesus falou, né? Amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo, né? Então é tríplice o aspecto, né? Não é só o próximo, a gente também tem que se amar. E quando a gente se ama, é justamente o que você acabou de colocar. Você vai procurar se conhecer, você vai procurar identificar o que você precisa melhorar, né? Quais são as situações em que você, né, se é colocada em um estado, né, de desarmonia e trabalhar isso. Enfim, você vai procurar estudar, você vai procurar o conhecimento, né? Só o fato de a gente estar aqui refletindo hoje é um ato de amor a si mesmo, né? A gente está se preparando. Então, ou seja, é importante sim, né? Então, ou seja, são das diferentes áreas, mas nunca esquecer, né? Por isso que a gente sempre fala da reforma íntima, né? Uma vez que você se modifica interiormente, todos aqueles que estiverem no seu redor vão ser influenciados de uma forma positiva. Oh, Marcelo, é que nem a história da máscara de oxigênio, né? Primeiro a gente, depois quem tá do lado, né? E até nesse âmbito de amar a si mesmo primeiro, né? Até eu fiz um negocinho aqui para me lembrar disso. Então aqui tá bem visível para mim que esse aqui tem que ser em primeiro lugar, né? Pra gente poder aprender a amar os outros também. Eu acho que, como você falou, Marcelo, ao si mesmo, eu acho que a gente exerce todas essas funções, mas no momento em que você se modifica primeiro, você reflete em todas elas. Porque se você é boa, você vai ser boa para sua irmã, você vai ser boa para o seu filho, você vai ser... Claro que você tem que se especializar. Para ser uma boa mãe, você precisa ver a questão psicológica da criança, você precisa se especializar em cada área dessa para você ser melhor. Mas no momento em que você já se modifica, você só vai dar o que você tem. E se o que você tem é bom, você vai acabar dando um pouquinho de coisa boa para cada aspecto, cada papel que você precisa representar nessa vida, né? Então, acho que a gente já está caminhando para o final, né? Só para colocar aqui o último slide novamente, né? Eu acho que o que a gente colocou dessa questão da reforma íntima está muito ligada com isso, né? Ou seja, você está fazendo a sua reforma íntima e essa própria reforma íntima, ela vai te levar a ter uma noção muito maior da responsabilidade, do dever, né? E a gente vai passar a cumpri-lo de uma forma melhor e a gente vai conseguir ele coloca aqui, né, que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme, né? Ou seja, esse dever cumprido, né, essa perseverança vai ser essa luz para o dia e abençoado travesseiro para a noite, né? Ou seja, a gente vai estar com a consciência tranquila, a gente vai estar cumprindo o nosso papel. Então, mais algum ponto? Nós temos 2 minutinhos. Eu achei interessante como isso do dever cumprido funciona como proteção para a gente espiritual, né? Então a gente acha que é só pra gente, mas é como se fosse uma couraça invisível que vai nos proteger de todo mal, né? Por mais que o mal exista e eu fiz o bem, se eu não mereço, aquele mal não vai me atingir, né? E não só isso, como o não cumprimento vai trazer as influências, né? Porque você não cumpriu, você tá criando um débito, né? E aí aquele débito, ele vai trazer os cobradores, né? Que foram os prejudicados, né? Os que se sentem prejudicados com aquela situação. E não é Deus querendo punir a gente. É a nossa consciência através
da qualidade vibratória, atraindo para perto da gente aqueles a quem a gente Uhum. viu, né? Tá, eu acho que eu vou fazer a prece inicial, afinal, já que eu não escolhi ninguém, então eu vou me voluntariar hoje. Então, vamos, nesse momento, elevar nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, ele que é o médico das nossas almas, que está sempre nos provendo aí com os seus ensinamentos, os ensinamentos do Evangelho. Agradecer a ele por essa oportunidade de aqui estarmos realizando esse estudo, por todos esses ensinamentos que o nosso querido André Luiz nos trouxe a respeito dos mensageiros, essas lições. Querido Mestre, que nós possamos refletir as nossas ações, possamos colocar esses ensinamentos em prática no nosso dia a dia, nos empenharmos no cumprimento do nosso dever, na realização das tarefas a que nos estão assignadas, e que nós possamos sempre buscar dar o nosso melhor, auxiliando a todos aqueles que estão conosco nessa jornada, que os bons espíritos possam dessa forma encontrar em nós desejosos companheiros que querem realizar o trabalho do bem, que possamos estar dessa forma cada vez mais conectados com as correntes do bem, as falanges do bem que envolvem o nosso planeta. Abençoa, Senhor, o nosso lar, o nosso grupo, e que nós possamos ter um bom resto de semana. Que a sua paz permaneça conosco. Graças a Deus. E, Que pessoal, assim seja.